Lucas capítulo 15, quem achou, diga amém. Verso 11. Alguém esteve com os seus pais hoje, família? Faz assim com a mão. Ô irmão, povo aqui tem família, irmão? Alguém estava em família hoje? Amém, Deus abençoe. Lucas capítulo 15, nós vamos ler rapidamente. Diz assim, ó. E disse um certo homem tinha quantos filhos? 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Repita, ninguém lhe dava nada. Versículo 17. E tornando em si, disse: quantos empregados da casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Repita, e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ouça isso aqui, irmão, mais uma vez. Pequei, mais uma vez, ó. Pequei contra o e perante. Mas, versículo 19, para a gente terminar. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Volta o versículo 20 mais uma vez. Toda a igreja, por favor. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, mais uma vez, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Mais uma vez, versículo 21, para a gente terminar. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Vai ser o versículo 22 para terminar. Que é tão gostoso isso aqui, irmão. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Versículo 23, toda a igreja, para a gente terminar com glória a Deus, com força. E trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos. Mais uma vez, e alegremo-nos. Mais uma vez, e alegremo-nos. Pela última vez, toda a igreja. 3, 2, 1. Curve a cabeça, feche os olhos, fale conosco, Senhor. Carecemos de ouvir a tua voz, não é uma questão apenas de desejo, é uma questão de necessidade. Fale conosco, nós precisamos sair daqui alimentados pela tua palavra, em nome de Jesus. Quem pode, sente-se aplaudindo e glorificando o nome de Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos, tá? Aos ministros, aos levitas, a você que está em casa, que é ovelha virtual, aos obreiros. Aplauda Deus pela vida dos obreiros, irmão. Dia dos Pais, estão aqui trabalhando na obra. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida de todos. Irmãos, a vida é cheia de contradições, irmão, que eu gosto muito de refletir sobre o nosso dia a dia.
Eu vou dar um exemplo aqui. Existem pessoas que acham que Deus fala quando apenas se abre a Bíblia para ler, ou que Deus está falando quando alguém vem sapateando do seu lado, pega a sua mão e diz: assim diz o Senhor. Deus fala de muitas formas, irmão. A prova disso é que Jeremias entrou na casa do olheiro e Deus não falou uma palavra com ele. Jeremias apenas observou o olheiro trabalhando sobre as rodas, e aquilo na verdade já era Deus falando com Jeremias, porque Deus estava fazendo o profeta ver sobre o olheiro uma figura que seria o próprio Deus, mexendo com o seu povo, que é Israel. Quem me ouve, diga amém. Então, irmão, a voz de Deus, ela não fala só dentro de um culto. Deus não fala somente em um momento de pregação. Deus não fala só durante um louvor, mas Deus fala o tempo inteiro, irmão. E na verdade, as palavras que saem da boca de Deus são resposta para a nossa vida. Mas às vezes, aquilo que acontece na nossa própria vida já é uma resposta dada por Deus e a gente não percebe. Tem pessoas que chamam de coincidência. Alguém já ouviu falar de coincidência? Coisas que acontecem e às vezes nos fazem pensar que aquilo não é por acaso. A gente chama de coincidência. Eu particularmente não acredito em nenhum tipo de coincidência. Para mim tudo o que acontece faz parte de um propósito, faz parte de um plano. A prova disso que a Bíblia diz que quando os marinheiros foram descobrir quem era o homem que estava atraindo os problemas dentro do barco onde Jonas estava, eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lançaram sorte, mas deu certo, caiu sobre Jonas. Então, irmão, não existe coincidência, não existe conexão, sim ou não? Tudo na nossa vida, irmão, é pautado dentro de uma maquete. Você sabia que a nossa vida, ela só é reprodução de ciclos que nós já vivemos? Eu vou dar um exemplo para você, não estou me referindo à reencarnação, estou me referindo à nossa própria vida. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Muitas coisas na nossa vida, no nosso presente, nós decidimos em cima de problemas, de circunstâncias que nós já vivemos no passado. Ou seja, o nosso passado, ele é uma maquete, é uma miniatura daquilo que a gente vai viver no presente, vai viver no futuro, em cima das decisões que nós temos que ter. A exemplo disso, quando Jesus veio na terra, irmão, Jesus não veio somente fundar a igreja, mas Jesus veio fundar um modelo de igreja. Qual a diferença? Jesus não veio aqui para salvar toda a humanidade por sua pregação. Jesus veio aqui para pagar um preço de vida, de morte, que nós teremos que pagar, sim ou não? Só que a pregação do evangelho não ficou em Jesus, porque a ordem é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a missão de Jesus era recrutar alguns homens, e dos homens que Jesus recrutou para ser discípulos, algumas mulheres que acompanharam o seu ministério, daquele grupo, Jesus ia gerar 12, que 12 ia gerar 120, ao ponto de passar de 70, de 120, de 500 condiscípulos, até chegar na igreja de hoje. Pastor, por que Jesus fez esse... Irmão, por que Jesus não apareceu, pregou para todo mundo que tinha que pregar, salvou todo mundo e ponto final? Não, Jesus escolheu pessoas, Uriel, escolheu homens, escolheu mulheres, para dar continuidade a essa missão. Paulo disse algo semelhante a isso, quando o apóstolo Paulo disse que sentia dores de parto para gerar novos convertidos. Irmão, sabe o que significa, irmão? Que a ideia de paternidade espiritual, a ideia de identidade de filho espiritualmente falando, ela não é somente algo que nós colocamos nos dias de hoje. Essa ideia acontece desde o passado, porque Timóteo vê Paulo como pai, e Paulo vê Timóteo como filho, sim ou não? Eu quero fazer você entender algo aqui. Irmão, a nossa vida é a repetição dos mesmos ciclos, que só se altera a nossa estatura, a nossa condição, a nossa idade, as pessoas que nos cercam. Mas Salomão acabou falando sobre isso. Salomão disse em Eclesiastes, na época que estava fadigado da vida, onde já passou da sabedoria, já estava no cansaço, vendo a escadinha descendo, Salomão disse assim, ó: não tem nada que eu possa fazer que alguém não tenha feito. Salomão estava dizendo assim: na vida nada muda. É porque hoje você mora na rua Bonifácio, mas em 1970 alguém também morava ali, irmão.
Alguém tinha família, alguém tinha sonho, alguém tinha projeto. Pastor, por que você está batendo nessa tecla aqui? A vida é uma repetição de ciclo. Porque ao mesmo tempo, irmão, que parece que a nossa vida é formada de etapas. Exemplo disso, quando você é criança, é uma etapa na sua vida. Quando você é adolescente, muda outro ciclo na sua vida. Você entra na fase da puberdade, os hormônios começam a aflorar, os desejos começam a aflorar, você começa a descobrir ali os seus interesses, você começa a sentir paixão por pessoas, desejo de namorar, desejo de estar perto, desejo de compactuar a vida com alguém. Quando você se torna mais adulto, a tua prioridade muda. Quando você se torna ainda mais adulto, a tua prioridade muda. A exemplo disso, quando a gente quer ser criança, a gente briga para ser adulto, achando que quando vai ficar adulto a vida vai melhorar. E quando você se torna adulto, seu maior desejo era de voltar a ser criança. Você é a mesma pessoa, mas o que mudou em você, diga, o ciclo. Mais uma vez, o ciclo da minha vida determina tudo sobre mim. Mais uma vez, o ciclo da minha vida determina tudo sobre mim. Pastor, vou provar isso aqui para você entender. Cada ciclo na sua vida, irmão, é um desejo diferente. É uma prioridade diferente. A exemplo disso, eu brinquei com uma pessoa da minha família que falou assim: eu tô doido para jogar videogame. Eu falei, quem tem o controle do videogame na mão, não tem o controle da sua própria vida na mão. Porque homem grande não tem que estar preso no videogame, sim ou não? E ele falou, você está endemoniado. Eu falei, tá tu que está endemoniado, né? Pastor, por que você está falando disso? Porque o ciclo mudou, a prioridade tem que mudar, irmão. Só que tem um problema. O grande problema é que parece que quando o ciclo da nossa vida muda, tanta coisa vai mudando na gente, Natanael, que eu costumo dizer, irmão, que o ser humano ele não amadurece, o ser humano apodrece. Eu vou dar um exemplo para você. Alguém aqui quando tinha 12 anos, 11 anos, sentia paixão por uma menininha na escola, por um rapazinho na escola, que era uma paixão de verdade, irmão. Era um negócio forte que você ia dormir de noite, pensando que no outro dia você ia acordar e ia estar sentado na sala de aula com a menininha do seu lado. Com um rapazinho que você tanto... Era um amor tão grande, que tinha um negócio que se falasse com quem não falava comigo, ficava de mal. E a gente não ficava de bem, tinha cartinha, tinha choro quando a coisa não dava certo, tinha alegria de ir para a escola. Quer ver um negócio que faz alguém ir para a escola? Esse negócio, irmão. Verdade ou mentira? Só que você, abre aspas, amadureceu. Que na verdade não amadureceu, você apodreceu. A gente amadurece, irmão, e esse negócio parece que é como uma laranja que deixa, vai enrugando e vai apodrecendo. E o ser humano é assim, irmão. Hoje você está vendo o rosto do Davi dessa maneira, tão lisinho, mas amanhã você vai ver o Davi com barba branca. É o ciclo da vida. É como uma laranja que começa a enrugar e o tempo vai passando, e alguém está dizendo, está amadurecendo, e eu digo, não, está apodrecendo. Está apodrecendo. Por quê, pastor? Porque a gente cresce e perde essas coisas que são tão incríveis na vida. Natanael, as minhas maiores amizades eram quando eu tinha 9 anos. Eu daria a vida pelos meus amigos com 9 anos. Era amigo que a gente fazia loucura, irmão, de pular na casa dos outros, tacar pedra, quebrar coisa, irmão, era só Jesus. Mas tinha um negócio, era uma amizade de verdade. Eu me lembro que uma vez um cachorro foi atacar um amigo meu, eu corri para tentar segurar o cachorro. Por quê, pastor? Porque era de verdade. E a gente cresce, e ao invés de se aperfeiçoar nisso, a gente vai perdendo tudo isso. Nós vamos perdendo tanto isso, tanto, que tem gente que com 30 anos fala, pastor, eu não quero casar nunca mais, porque eu não acredito no amor, que eu não acredito em família. Parece que o diabo vai roubando as coisas mais importantes da nossa vida. Por quê, pastor? Porque todo ser humano tem um problema muito grande. Pergunta qual, pastor? A gente sempre deseja aquilo que não faz parte do nosso ciclo. A gente só quer aquilo que está no ciclo além. A gente nunca valoriza aquilo que está no nosso alcance. Por quê, pastor? Não me pergunte por quê. Mas a grama do vizinho é sempre mais verde, sim ou não? Sim ou não, irmão? Você queria um carro, você comprou o Gol. Você falou, Deus, no dia que tu me der um Gol, meu Deus do céu, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Comprou o Gol. Na primeira semana você lavou 2 vezes por dia. Na segunda, 1 vez por dia. Na terceira, 1 vez por semana. Na quarta, 1 vez por mês. E depois, pastor, está dando bicho no seu carro e sua esposa está brigando para levar no lava-jato. O que muda, pastor? É que a gente se acostuma com as coisas, irmão.
E parece que tudo que a gente vai se acostumando vai perdendo a afeição, vai perdendo a graça. E vai se tornando menos atraente, menos bonito, sei lá. Pastor, as coisas vão perdendo o brilho pra gente. Só que o problema é que isso aqui não fica somente no assunto da paixão na adolescência, não. A gente entra num ponto mais difícil. Tem gente que fala assim, ó. Você imagina um menino e um homem andando de mão dada, e o menino dizendo: pai, o que se faz no dia dos pais? E ele dizendo: filho, dia dos pais é dia de visitar o seu pai, é dia de você almoçar comigo, é dia de você... Vem para cá, Davi, por favor. Deixa eu fazer isso aqui para você entender. Tá aqui, Davi. Imagina Davi dizendo assim, Davi dizendo: pai, o que se faz no dia dos pais? Aí eu viro pro Davi e falo: Davi, dia dos pais é dia de almoçar comigo, é dia da gente trocar uma ideia, é dia de jogar bola, é dia de estar junto, é dia de matar saudade, é dia de dizer eu te amo. Aí o menininho vira e fala assim: pai, mas eu faço isso todo dia. Para que eu tenho uma data dessa? Aí chega o pai e diz assim: Davi, mas vai chegar o tempo onde a gente não vai se ver todo dia, onde a gente não vai se abraçar todo dia, onde eu te amo só vai aparecer ou na data de aniversário ou no dia do sepultamento. Pastor, o que muda? Não é que a gente cresce, obrigado. Não é que a gente cresce, é que a gente vai apodrecendo, irmão. Nós temos o costume de perder as coisas mais importantes. Eu trabalhei dentro de um cemitério e uma vez eu tive a pior sensação do mundo, que era pegar uma mulher que estava enterrando a mãe dela e falar assim: chegou a hora de levar a tua mãe. E ela olhou e disse assim: mais um minuto. Ela se jogou em cima do caixão da mãe dela, implorando perdão. Só tem um problema: o ciclo agora já não era de pedir perdão. A época de valorizar a mãe já tinha ido embora. Pastor, por que a gente está falando de ciclo? Porque o filho pródigo está dentro da casa do pai. E tem uma coisa que acontece com ele. O que, pastor? Ele só percebe que a casa do pai é excelente quando ele está vivendo nas bolotas dos porcos. Será que a gente tem que perder as coisas importantes da vida para ver o valor dessas coisas, irmão? Será que a gente precisa sepultar a mãe para pedir perdão? Ou melhor, a gente precisa pegar tudo, porque, irmão, não vejo o filho pródigo apenas como um menino imprudente, não, irmão. Por quê, pastor? Porque para ele pedir herança do pai, ele está sepultando o pai dele. Verdade ou mentira? Ele está dizendo: pai, me dá herança. Mas filho, eu estou vivo, mas me dá herança, porque eu estou escolhendo ser atraído pelas coisas de fora. Pastor, o pai impediu o filho de sair, sim ou não? Sim ou não? Por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque se Deus representa esse pai no texto, esse pai representa Deus, por que Deus não impede, irmão, que nós façamos a escolha errada? Ainda que essa escolha seja contra o próprio Deus. Por que, pastor Natanael? E sabe qual é o problema? Que enquanto ele tinha dinheiro, ele não percebeu o valor do pai. Quando ele estava entre os porcos, vivendo na miséria, ele olhou para trás e disse: os funcionários da casa do meu comem melhor do que eu, vivem melhor do que eu. Só tem um problema, irmão: quanto mais tempo você demora para perceber que a casa do pai é melhor, mais tempo você vive sofrendo longe do teu pai. A palavra de hoje, você quer ouvir a palavra de hoje, sim ou não? Então aperta o cinto porque vai doer, irmão. Você quer ouvir a palavra de hoje, sim ou não? Então Deus está falando com alguém aqui dentro. Você vai esperar mais quanto tempo perdendo as coisas da vida até reconhecer aquilo que você precisa reconciliar? Vou falar isso aqui de novo para você entender. Existem coisas na sua vida que você pode ou não reconciliar. Mas quando você não reconcilia, só tem uma pessoa que perde: você. Só tem uma pessoa que a vida muda: você. Tem gente aqui, irmão, que não fala com alguém da família. E se você falar, você não fala por quê? É a mesma pergunta que o outro do lado de lá está fazendo: não fala comigo por quê? Famílias que não se falam, famílias que não se bicam, pessoas que não se toleram, que não se encontram, que não conseguem ter um dia primeiro de alegria, porque até no dia primeiro sai briga no culto, irmão. Sai briga no churrasco, sai briga em casa.
A coisa mais importante que Deus pode colocar na sua vida não é o conforto da casa do pai que o filho pródigo tem. É o pai, irmão. O pai é mais importante do que a casa. O pai é mais importante do que o dinheiro. O pai tem que valer mais do que tudo na sua vida. Por quê, pastor? Porque quem está na casa do pai, pela casa do pai, não fica na casa do pai, ele sai fora. Se o que prende a gente são as coisas materiais, irmão. Eu entrei numa página esses dias no Instagram, que estava assim, ó. Eu esqueci o nome da página. Não sei o que lá, satanismo. A primeira oferta que tinha era a foto de um bicho, que eles chamam de Bafomé. O bicho com a mão para cima, sentado, abre aspas, num trono. Porque só quem senta no trono é aquele que a gente sabe o nome, que tem acima de todo nome, é Jesus. Mas o diabo, irmão, é um ser que ama imitar. É por isso que no carnaval colocaram uma estátua de Jesus apanhando. Por quê, pastor? Porque carnaval é festa fantasia. A maior fantasia do diabo é querer bater em Jesus, irmão. Só que é só fantasia dele. Quando passa os 4 dias, ele tem que voltar a entender que quem apanha nessa história ainda é o inferno. Amém, irmão? Pastor, eu entrei na página do Instagram e estava com uma proposta assim, ó. Venha para Lúcifer. Ele vai trazer o seu marido de volta. Ele vai te dar um carro. Aí o testemunho da pessoa. A pessoa dizendo que fez um pacto com o diabo e por isso abriu uma empresa. Fez um pacto com o diabo e por isso o marido voltou. Fez um pacto com o diabo e foi curado disso. E sabe o que eu aprendi naquela página, irmão? Que o nível de relacionamento com o diabo é esse. Porque o diabo não tem nada a ver com o caráter do homem. O diabo só quer colocar coisas superficiais na nossa vida. Porque os relacionamentos superficiais estão dizendo assim, ó. Casa se tem dinheiro, separa se a situação financeira quebrou. Ou então a sociedade dá certo porque o interesse, as pessoas já não fazem pelo amor, já não fazem por amizade, já não fazem por aliança. E qual é o problema, pastor? Que quando o filho pródigo, ele estava dentro da casa do pai, ele só pensava no financeiro. Agora tem uma coisa. Quando ele foi para a bolota dos porcos, sabe o que ele disse? Os funcionários da casa do meu comem melhor do que eu. E sabe o que ele fez? Eu vou voltar, porque eu quero ser um servo. Eu não me ligo de muita coisa não, eu quero ser empregado na casa do meu pai. Pastor, o que é que muda na vida dele? Ô, meu irmão, isso aqui é para você dar um glória com força. Levanta a mão esquerda para cima e diga: Deus, fala ao meu coração. Abaixa a mão, escute isso agora. Você sabe o que mudou na vida dele, irmão? Porque quando ele tinha o pai e o que o pai dava, ele não percebia o que o pai era, ele só percebia o que o pai dava. Quando ele perdeu o que o pai dava, ele descobriu o que o pai era. Vou repetir isso aqui de novo. Quando ele tinha o que o pai dava, ele não percebia o que o pai era. Mas no dia que ele perdeu o que o pai deu, ele começou a perceber o que de fato o pai dele representava para ele. Pastor, me prova na Bíblia. Ele diz: eu quero voltar e eu quero ser um empregado. Ele não está ligando nem de ser filho. Ele só quer estar perto do pai. Vou falar isso aqui para você entender, irmão. Quando você vive um relacionamento com um pai de verdade, você não liga se você é pastor, se você é obreiro. Ô, meu irmão, vou repetir. Você não liga se é no amor, se é na dor, se é na bonança, se é na saúde, se é na doença. A gente está num casamento e o pai vale mais do que o pai dá. O pai vale mais do que a bênção. Estar com o pai vale mais do que tudo na nossa vida. E é por isso, irmão, que a gente está tudo bem, está dando glória. Está tudo mal, está dando glória. A despensa está cheia, está dando glória. Esvaziou, está dando glória também. Porque, pastor, a gente entende o que o pai é na nossa vida e o que o pai é, pastor. Ô, meu irmão, eu vou falar isso aqui para você entender. Sabe o que o pai é seu? Levante a mão esquerda para cima e diga assim: Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Diga assim: Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Agora a mão direita para cima e fala assim, ó: maior do que todo socorro que Deus pode me dar. Diga assim: é o fato de ter me feito filho, imagem e semelhança dele. Diga assim: eu sou imagem e semelhança dele.
Você sabe o que o filho pródigo perdeu, irmão? Uriel, no dia que Deus tocou no dinheiro que o filho pródigo tinha, ele se atentou ao que o pai era de verdade. Tem gente aqui do nosso meio, irmão. Alguém veio aqui da tradição antiga, frequentava aqui, dançava, bastante gente, né? Quando você estava aqui dançando antigamente, irmão, você não sabia quem era teu pai espiritualmente falando. Você não sabia quem Deus era para você. Mas quando você encontrou Jesus, você viveu um dos maiores milagres que pode acontecer, que a Bíblia diz assim, ó: tudo que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Ou seja, Deus deu você para Jesus, e Jesus levou você até Deus. Pastor, por que é interessante saber disso? Porque quando você entende o que de fato é paternidade de Deus sobre a tua vida, irmão, você pode viver o que for. Você para de ter uma fé terrena. Fé terrena oscila conforme o terreno. Fé terrena é essa aqui, ó: eu tenho saúde, então minha boca está dando glória a Deus. Perdi a saúde, eu fecho os meus lábios. O que é fé terrena? Se a coisa está boa, eu estou dizimando. Se o negócio fecha a porta, eu paro de dizimar. O que é, pastor, ter uma fé terrena? Fé terrena é que se a tua família estiver unida, você está no culto. Se a sua família se desunir, você esquece da sua filiação a Deus, você esquece da sua identidade. Por quê, pastor? Porque você até hoje está vivendo um nível de relacionamento. Qual nível? Pergunta para alguém que já se afastou e que foi lançado na bolota dos porcos. Porque, irmão, água para quem tem uma garrafinha dentro de casa é a coisa mais natural. Tem hora que você está enjoado de beber água, né? Tem que falar, tem que beber água, fulano, vai passar mal. Verdade ou mentira? Mas alguém já ficou durinho da Silva, andando no sol, meio-dia, no ponto de ônibus, querendo R$2 para comprar uma garrafa d'água. Quanto vale uma garrafa d'água para você nessa situação? Calma aí, pastor, então o valor muda dentro da condição que eu vivo? Não, o valor não muda, mas a percepção do valor, ela é alterada para quem está dentro da condição. Eu vou fazer você entender. Uma garrafa de R$2, o Natanael, ela custa R$2 no sol ou na chuva. Mas dependendo da sede que eu tenho por essa água, essa garrafa vale muito mais para mim. Irmão, tem pessoas aqui que encontraram as águas de Deus no pior deserto da sua vida. E é por isso que você pode estar vivendo o que for, todo domingo, toda terça, toda quinta, você está no culto. Por quê, pastor? Porque tem gente que fala assim: eu vou ser crente nada, é só uma religião, eu vou para a igreja nada todo domingo. Mas você está dizendo assim: tu não sabe o quanto essa água vale para mim. Pastor, qual é a diferença? É que enquanto o filho pródigo não vai à bolota dos porcos, irmão, essa é a realidade. Às vezes a gente precisa conhecer o outro extremo da coisa para valorizar o que a gente tem. Quer ver uma coisa? Alguém aqui hoje deu graças a Deus por respirar? Alguém? Disse: Senhor, obrigado porque eu estou respirando. Alguém fez isso? Seja sincero, alguém fez isso? Se você não fez isso, faça agora. Por quê, pastor? Porque mais ou menos 1 ano atrás a gente estava dentro de casa tremendo com medo de pegar Covid e morrer de falta de ar. E agora, irmão, está todo mundo sem máscara. E parece que a gente esqueceu, né? Mas não acabou, irmão. Pastor, o que alterou? A condição afrouxou. A gente esquece o valor de respirar. E se apertar de novo, vai ter gente dizendo: Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor tem me dado ar para respirar. Nós estamos vivendo num país, irmão, onde tudo é tranquilo. E por isso a gente vem para a igreja quando quer. Mas você sabia que tem gente em caverna subterrânea na Rússia, na China, que pega uma folha da Bíblia e quando termina de ler a palavra de Deus, come a folha, porque se algum soldado pegar, vai ser amassado, vai ser morto, porque está com a Bíblia na mão? Pastor, o que muda? É o valor da Bíblia? Não, a Bíblia tem o mesmo valor em qualquer lugar. O que muda é a tua percepção de valor. Pastor, por que a gente está pregando disso? Porque, irmão, a pior coisa do mundo é abraçar teu pai no dia dos pais. Toda vez que eu abraço meu pai no dia dos pais, eu me sinto mal. Por quê, pastor? Porque eu sinto que eu estou sendo forçado por uma data. Eu sinto que eu estou acordando de manhã e estou vivendo o maior pesadelo da minha vida. Que pesadelo, pastor? Eu estou fazendo parte de pessoas que andam dentro de um sistema. Que sistema? A gente abraça porque é dia das mães. Esquece porque acabou o dia das mães. A gente abraça porque é dia dos pais.
Esquece que é dia dos pais. Irmão, tem um ditado que diz que dia dos pais é todo. Só que tem um problema, irmão. O seu pai na terra é José, é Wagner, é Maria. A sua mãe na terra é Solange. Meu irmão, é tanto nome, mas tem uma coisa. No céu a gente tem um pai. Jesus disse isso aqui, ó. Quando vocês orarem, orem dessa forma: Pai nosso que estais. Por quê, pastor? Porque Deus é pai. Só que tem um problema. Se a gente se cobra porque abraça pai e mãe no dia dos pais, e o crente, irmão, que só consegue cultuar no dia que tem culto. Eu vou repetir isso aqui de novo, irmão. Tem gente que só abraça pai e mãe no dia dos pais, e o crente, irmão, que só consegue cultuar porque tem culto. Culto não termina quando a reunião acaba, irmão. Culto tem que continuar dentro da sua casa todo dia, toda hora. E tem gente que vai dizer: fulano, por que você está na igreja hoje? Porque eu estou com meu pai, eu estou com meu pai, eu estou com meu pai. E uma coisa, a situação mudou muita coisa na vida do filho pródigo, só não alterou uma coisa. Diga: uma coisa não foi mudada. Mais uma vez, uma coisa não foi mudada. Diga assim: duas coisas não foram alteradas. Mais uma vez, duas coisas não foram alteradas. A primeira, ouça isso aqui, ele disse: na casa do meu, ele sabia que ele ainda era filho. A escolha foi errada, o caminho não foi o certo. Eu estou distante, eu estou longe, estou vivendo o pior cenário da minha vida, mas eu tenho uma certeza dentro da minha alma: eu sou filho dele. Pastor, por que eu preciso saber disso? Porque quando você sabe que você é filho, você sabe, irmão, quando você chega na casa da sua mãe, você não mora ali, mas você abre a geladeira como se fosse sua. Você avisa: mãe, estou entrando. Não, você entra para fazer surpresa. Por quê, pastor? Porque a gente não mora mais ali, mas eu ainda sou filho, irmão. Eu deito no sofá da minha mãe porque eu ainda sou filho, irmão. Eu como na geladeira da minha mãe porque eu sou filho. Ser filho, Amanda, nos dá condição de entrar e sair, entrar e sair. Está chegando a hora de você perceber, irmão, que dependente da escolha que te levou ao estágio que você está vivendo, você ainda é filho e Deus permanece sendo teu pai. Segunda coisa, diga assim: segunda coisa, o filho pródigo não esqueceu o caminho de casa. Irmão, isso aqui mexe comigo. Pastor, por que eu preciso entender isso? Porque ele coloca uma determinação para a própria vida dele. Ele disse: eu vou me levantar, eu vou até a casa do pai, eu vou pedir perdão, nem que seja para ser servo. Eu quero voltar, eu estou decidindo. Pastor, por que ele está fazendo isso? Porque a coisa mais inteligente que alguém tem que fazer, irmão, é profetizar aquilo que precisa alcançar. Ele está profetizando para si mesmo: eu não tenho força, mas eu vou me levantar. Eu não consigo andar por muito tempo, mas eu vou caminhar, porque eu estou voltando para a casa do meu pai hoje eu estou voltando para lá. Você sabe o que aconteceu? Aqui é a parte mais forte. Quando ele chega perto da casa do pai, a Bíblia diz que o pai avistou o menino. Amanda, Deus não esquece a fisionomia de quem está longe. Eu vou fazer você entender de novo. Deus não esquece a fisionomia de gente que está longe. Ou seja, está longe, mas eu ainda não esqueci quem você é. Deus ainda te conhece. E tem um negócio, irmão: Deus não só te conhece, mas quando o filho pródigo volta, o pai sai correndo, Natanael, vai dar um abraço e vai beijar o filho. Antes de corrigir o filho, o pai vai abraçar o filho. Por quê, pastor? Porque para Deus importa mais você do que o que você está fazendo. Tem gente que fala: eu não vou voltar porque eu preciso parar com isso. Eu não vou voltar porque eu preciso largar aquilo. Irmão, você tem filho? Quem tem filho, levante a mão, por favor. Seu filho está de mão dada com você, você fala: não vá para a rua. Seu filho está fazendo força, você fala: não vá para a rua. João, não vá para a rua. Seu filho desobedece, solta a mão, cai dentro de uma poça de lama, machuca o joelho. Aparentemente o grito foi de alguém que quebrou a perna. O que você faz? Você vai dizer: eu falei que não era para você ir? Ou você vai socorrer teu filho primeiro? Porque tem mãe que falou: depende, né? Está repreendido. Seu filho está com a perna quebrada, você vai reclamar ou vai socorrer?
Pastor, mas está sujo de lama. Mas é filho, irmão. Eu vou falar de novo. Pastor, mas está sujo porque está vivendo no meio do chiqueiro. Mas ainda é filho, irmão. Aí tem gente dizendo, calma aí que eu vou me limpar para depois voltar. E o pai está dizendo, volta que eu te limpo. Volta que eu te abraço. Volta que eu te purifico. Volta que eu te tenho para mim. Irmão, se você entender essa chave, você vai entender que Deus quer você. E eu não estou passando a mão na cabeça de quem está em pecado não, irmão. Todos pecam. Eu não estou passando a mão, eu estou dizendo para você que Deus quer que você retorne. Mas tem gente que parece que esqueceu o caminho de casa. Que está na lama e dizendo, Deus me ajuda. Levanta, irmão. Levanta, porque o Pai quer você no altar para fazer uma aliança contigo. Quem me ouve, diga amém. Quem pode levantar as mãos e glorificar o nome do Eterno? Eu vou dar você 5 segundos para falar com teu pai aí agora. São 5 segundos para falar com teu pai. Isso. Se você está longe do pai, pastor, eu estou sujo de lama, não tem problema, o pai quer você do mesmo jeito. Pastor, mas eu estou sentindo que eu estou muito sujo, eu estou ferido, pastor, não tem problema. O pai quer você da mesma forma. O pai quer você da mesma maneira. Isso. Pode aumentar o teclado. Isso. Fale com Deus aí agora. Peça perdão pelas escolhas erradas que você fez. Se arrependa do teu mau caminho. Isso, se arrepender, o primeiro passo, se arrependa do que você fez de errado. Coloque a sua vida diante do altar, coloque a sua vida diante de Deus. Se coloque diante de Deus. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Isso. Ao primeiro amor. Eu quero voltar. Eu vou descer aqui agora, porque Deus está falando comigo. Diga, encontrar-me contigo, ó Senhor. Coloca a mão no coração, segura para mim, deixa só o teclado. Coloca a mão no coração, diga assim: Deus, eu me arrependo de tudo que eu escolhi que era contra o Senhor. Diga mais uma vez, tudo que eu escolhi que era contra a tua presença. Diga assim: eu estava iludido, Senhor. Mais uma vez, eu estava iludido, mas eu quero retornar para a tua vontade, para viver as experiências que só a tua casa pode me proporcionar. Diga: Deus, salva a minha vida, me limpa. Diga: me limpa de toda sujeira, de toda queda, de toda ferida. Diga: eu preciso, Senhor, ser curado, retornar para os teus braços. Olhe para mim, irmão. Pastor, eu não sei orar. Irmão, Deus não quer que você fale bonito, Deus quer que você fale com Ele. É só isso. Deus não está preocupado se você está vestido de branco, se você está vestido de vermelho, de amarelo. Deus não está preocupado se você sabe orar em hebraico. Deus está preocupado se você é sincero com Ele.